Oi gente, tudo bem? Mais uma aula do professor Marcelo e hoje nós vamos falar sobre sequências recursivas e não recursivas. Peço a todos que não esqueçam de se inscrever no canal, ajude o canal a crescer, por favor. Deixe seu like, se gostou do vídeo deixe seu like, ative o sininho das notificações para ser avisado de novos vídeos, deixe seu comentário para que eu possa lê-los e cada vez fazer vídeos melhores e compartilhe o vídeo para que outras pessoas que tenham dúvida nesse assunto possam aprender. Vamos começar nossa aula. Primeiro vamos começar com algumas definições. Então vamos começar pela definição de sequências. Sequências são números ou figuras distintas, na matemática distintas quer dizer diferentes, que apresentam uma determinada ordem pré-estabelecida, um padrão, tá certo? Então, vocês vão prestar atenção que uma sequência de número para ser formada, ela tem uma determinada ordem pré-estabelecida que a gente chama de padrão, ela tem um padrão. Vamos ver alguns exemplos. Primeiro exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esses pontinhos você já sabe que quer dizer o quê? Infinito, que vai até o infinito. Então, isso é uma sequência, essas são as sequências de números naturais. Números naturais são todos os números positivos, de 1 até o infinito. Então, essa sequência de números naturais. Outro exemplo, essa sequência de números ímpares, positivos. Então, ó, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 e assim sucessivamente até o infinito. Então, isso são exemplos de sequência. Aí, quando ele fala aqui, apresentam uma determinada ordem pré-estabelecida, um padrão. Vamos entender o que é isso. Preste atenção, se você olhar para aqui nessa sequência, todos vai fazer o que? Mais um, todos eles, certo? Então, qual é a sequência determinada? É que de um para o outro eu aumento mais um. E nessa daqui, qual é essa segunda sequência? Qual é? Ou seja, começa pelo número 1 e eu somo mais 2, ó. 1 mais 2, 3. 3 mais 2, 5. 5 mais 2, 7. E assim sucessivamente. Ou seja, ela tem um padrão, ela soma mais 2. A primeira também tem um padrão, ela soma mais 1. Então, isso é que quando ele fala aqui, determinada ordem pré-estabelecida um padrão, é isso que quer dizer as definições de sequência de números. E temos também as sequências de figuras, tá certo? Então, as sequências, ela tanto pode apresentar números, como pode apresentar figuras. Professor, e qual é o padrão dessa sequência de figuras? Preste atenção que ela começa aqui, ó, triângulo, círculo, quadrado, depois repete. Triângulo, círculo, quadrado e assim sucessivamente. Então, ó, esse é o padrão dessa sequência de figuras. Vamos aqui, preste atenção aqui, ó. 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15. Então, isso são as sequências de números ímpares. Então, ó, cada elemento que aparece nessa sequência a gente chama de termo. Então, a partir de hoje, quando eu falar em termo, eu estou falando de cada número, cada elemento que aparece dentro da sequência. Elemento ou figura.
Então, cada elemento ou figura vocês vão chamar a partir de hoje de termo da sequência. Beleza? A ordem em que o termo aparece na sequência é denominada de posição. Então, ó, o número 1. O número 1 está na primeira posição, porque é o primeiro número a aparecer. O número 7. O número 7 está na quarta posição, porque é o quarto termo a aparecer na sequência. O número 13 está na sétima posição, porque é o sétimo termo a aparecer na sequência. Ok? Vamos falar agora de classificação. Uma sequência pode ser classificada em recursiva e não recursiva. Então, no caso, pode ser classificada de duas maneiras diferentes: recursiva e não recursiva. Sequência recursiva. O que é uma sequência recursiva? É quando cada termo, a gente já ouviu falar o que é termo, é os elementos da sequência, tá certo? Cada elemento daquele ou número ou figura a gente chama de termo. Quando cada termo depende do termo anterior ou dos termos anteriores para ser descoberto. Preste atenção todo mundo agora. Vamos ver alguns exemplos. Preste atenção aqui, ó. Eu tenho a sequência 2, 4, 6, 8, 10, 12. A princípio, o que é que você já observa? São números pares. Por que são números pares? Porque são números terminados em 0, 2, 4, 6 ou 8. Todo número terminado em 0, 2, 4, 6 ou 8 são números pares. Beleza. Nós já observamos isso. E agora, preste atenção. Tem uma sequência. Aliás, tem um padrão. Que padrão é esse? O padrão é o seguinte: eu somo 2. Se eu pegar o 2 e somar mais 2, eu chego ao 4. Se eu pegar o 4 e somar mais 2, eu chego ao 6. Se eu pegar o 6 e somar mais 2, eu chego ao 8. Se eu pegar o 8 e somar mais 2, eu chego ao 10. Se eu pegar o 10 e somar mais 2, eu chego ao 12. O que é que quer dizer isso? Quer dizer que o número 4 depende do número 2. O número 6 depende do número 4. Ou seja, para mim achar o próximo termo, eu dependo do termo anterior. Por exemplo, o número 4, eu pego o termo anterior, que é 2, e somo mais 2. Encontrei o 4. O número 6, eu pego o termo anterior e somo mais 2 e encontro o 6. O número 8, eu pego o termo anterior, que é 6, e somo mais 2 e encontro o 8. E assim sucessivamente. Então vamos lá. O próximo termo dessa sequência, só eu somar mais 2. Então o próximo termo dessa sequência é quem é o número 14. Então, qual é o próximo termo dessa sequência? Se eu somar esse termo anterior mais 2, eu vou encontrar o próximo termo da sequência, que é 14 mais 2, 16. E assim sucessivamente, ok? Então, o termo anterior, o termo posterior, depende do anterior, tá certo? O próximo termo depende de um termo antes dele. Quando isso acontecer, você está diante de uma sequência recursiva. Vamos ver outro exemplo. 1, 2, 4, 8, 16, 32. Então, qual é o padrão que você consegue notar aí? Preste atenção que de um para o outro, o que é que acontece? Ele duplica. Então, o que é que vai acontecer? Ó? Se eu pegar o 1 e multiplicar por 2, 2 vezes 1, 2. Encontrei o próximo termo. Se eu pegar o 2 e multiplicar por 2, 2 vezes 2, 4.
encontrei o próximo termo. Se eu pegar o 4 e multiplicar por 2, 4 vezes 2, 8, encontrei o próximo termo. Se eu pegar o 8 e multiplicar por 2, dá 8 vezes 2, 16, encontrei o próximo termo. Se eu pegar o 16 e multiplicar por 2, eu vou encontrar 32, encontrei o próximo termo. Então, o próximo termo depende do termo anterior. Eu pego o termo anterior e multiplico por 2. Então, nesse caso também eu estou diante de uma sequência recursiva. Por quê? Porque o próximo termo depende do termo anterior. Não esqueçam mais disso. O que é uma sequência recursiva? Simples, numa linguagem bem simples, é quando o próximo termo depende do anterior. Quando acontecer isso, eu estou diante de uma sequência recursiva. Então vamos só continuar aqui. Se eu quero o próximo número, eu vou pegar o número anterior e vou multiplicar por 2. Então, multiplicando o número anterior por 2, eu vou encontrar 2 vezes 32, 64. E assim sucessivamente. Beleza? Então, ó, esses exemplos que eu dei a vocês são exemplos de sequência recursiva. E o que é uma sequência recursiva? É quando o próximo termo depende do anterior. Beleza? Agora, o que é uma sequência não recursiva? Uma sequência não recursiva são aquelas que não dependem dos termos anteriores para determinarmos o próximo termo. Então, quando uma sequência, o próximo termo não depende do anterior, eu estou trabalhando com a sequência não recursiva. Vamos a alguns exemplos. Vamos prestar atenção aqui. Eu tenho essa sequência de números. 1, 3, 9, 27. Preste atenção. Se você prestar atenção, se eu transformar isso em potência, eu tenho potências de base 3. Por quê, professor? Vamos lá. O 1 eu posso escrever como sendo 3 elevado a 0. Por quê? Todo número elevado a 0 é igual a 1. O 3 eu posso escrever como sendo 3 elevado a 1. Por quê? Porque todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. O 9 eu posso escrever como 3 ao quadrado. Por que 3 ao quadrado? 3 ao quadrado é igual a 3 vezes 3, que é igual a 9. Então, 9 eu posso escrever como 3 ao quadrado. E 27 eu posso escrever como 3 elevado ao cubo. Por quê? 3 elevado ao cubo é igual a 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, eu posso escrever 27 como sendo 3 ao cubo. Beleza? Então, preste atenção. O próximo número não depende do número anterior. Eu encontrei através de uma potência. Eu não peguei o número anterior, ou somei alguém, ou dividi por alguém, ou multipliquei por alguém. Não. Eu, para encontrar o próximo número, eu simplesmente encontrei a partir de uma potência. Então, quando isso acontece, ou seja, o próximo número não depende do número anterior, você está diante de uma sequência não recursiva. Então, ó, só resumindo, qual é a diferença da recursiva para a não recursiva? A recursiva, o próximo número depende do número anterior. E a não recursiva, o próximo número não depende do número anterior. Simplesmente isso. Vamos para outro exemplo. Preste atenção aqui nessa sequência. 1, 2, 4 e 8. Se vocês prestarem atenção, um número é o dobro do outro, certo? Certo. Mas eu posso escrever isso como sendo uma potência de base 2. Preste atenção. O número 1 eu posso escrever como o quê? 2 elevado a 0. Por quê? Porque todo número elevado a 0 é igual a 1.
posso escrever o 2 como sendo 2 elevado a 1. Por quê? Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. O 4 eu posso escrever como sendo 2 ao quadrado. Por quê? 2 ao quadrado é igual a 2 vezes 2, que é igual a 4. Então, 4 eu posso escrever como sendo 2 ao quadrado. E o 8? O 8 eu posso escrever como sendo 2 ao cubo. Por quê? 2 ao cubo é igual a 2 vezes 2 vezes 2 e 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, posso escrever 8 como sendo a potência de 2 ao cubo. Beleza? Então, preste atenção que nessas duas sequências, o próximo número não dependeu do número anterior. Eu achei ele através de uma potência e não pelo número anterior. Então, isso são exemplos de sequências não recursivas. Agora nós vamos falar sobre o termo geral de uma sequência recursiva. Lembrando que sequência recursiva é quando o próximo número depende do anterior. Então, nós vamos achar o termo geral de uma sequência recursiva. Esse termo geral é definido por uma lei de formação, pois é essa lei que determinará como os termos da sequência são calculados. Então, preste atenção no exemplo. Observe a sequência 1, 4, 7, 10. Qual será o próximo termo da sequência? Óbvio, se você prestar atenção, do 1 para o 4 aumentou 3, do 4 para o 7 aumentou 3 e do 7 para o 10 aumentou 3. O próximo número só é eu somar mais 3. 10 mais 3, 3. Beleza? Agora eu quero falar do termo geral. Então vamos prestar atenção nessa tabela de formação. Preste atenção. A primeira coluna é a posição do termo. Lembra? A gente falou nisso agora há pouco. A posição do termo. T1 é o número na posição 1. T2 é o número na posição 2, ou seja, é o segundo número da sequência. T3 é o número na posição 3, ou seja, o terceiro número da sequência. T4 é o número na posição 4, ou seja, o quarto número da sequência, assim sucessivamente. Então vamos lá, aqui estão os termos T1, T2, T3 e T4. A lei de formação, que nós vamos falar em seguida, aqui não tem nada, eu vou pular, vamos para aqui. Eu tenho, toda a sequência tem que ter o primeiro valor. Então o primeiro valor dessa sequência é 1. Agora, preste atenção. Se você observar de 1 para o 4, eu tive que somar quanto? 3. Se você observar do 4 para o 7, eu tenho que o quê? Somar 3. Do 7 para o 10, eu tenho que fazer o quê? Somar 3. Então, qual é a minha lei de formação? A lei de formação é o seguinte, ó. T2, que é o segundo número da sequência, vai ser igual ao número anterior, T1. Então, ó, o número anterior, ou seja, na posição 1 é quem? É 1. Então, ó, mais 3. Então, ó, 1 mais 3 dá quanto? 4. Agora, T3. T3 vai ser igual a T2. Quem é T2? T2 é 4. T2 é 4. T2 mais 3. 4 mais 3 dá quanto? 7. Então, agora, ó. T3 no caso. T3, pronto. T4. T4 vai ser T3. Quem é T3? T3 é 7. 7 mais 3. 7 mais 3 dá quanto? Dá 10. Quem seria meu próximo número? Meu próximo número seria T5.
T5 seria igual a quem? Ao número anterior, que é T4. Mas T4 é quanto? É 10. Então seria 10 mais quanto que está dizendo aqui? 3. E 10 mais 3 dá quanto? 13. Então, próximo número, certo? Ou seja, qual vai ser o meu termo geral? O meu termo geral vai ser Tn igual a Tn menos 1 mais 3. Professor, não entendi. Presta atenção aqui, ó. Tn, esse N, que valor é esse N? Esse N é 1, 2 aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Beleza? Então, vamos supor que aqui fosse T2. T2. T2 vai ser igual a quem? 2, ó, N é 2, ó, se eu estou dizendo que aqui, ó, N é 2, N aqui também tem que ser 2. 2 menos 1, não é isso, ó? 2 menos 1. E 2 menos 1 é quanto? Não é 1? Então, isso aqui é T1. T1 mais 3. E quem é T1? T1 é 1. 1 mais 3, 4. T2 igual a 4. Então, tá aqui, ó. T2 igual a 4. Beleza? Então, ó, o que é que eu quis mostrar a vocês? Que toda sequência, uma sequência recursiva, nós podemos criar um termo geral. E esse termo geral é que quando nós substituímos o n, nós encontramos o próximo valor. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Vamos fazer algumas atividades para fixar o assunto. Então, vamos lá. Primeiro, classifique como recursiva ou não recursiva cada sequência dada a seguir. Então vamos lá. Letra A, preste atenção. O que é uma sequência recursiva? Recursiva é quando o próximo número depende do anterior. E a não recursiva é quando o próximo número não depende do anterior. Então preste atenção. Nós começamos pelo número 3. Para mim encontrar aqui 1, preste atenção. Esse 1 depende de 3. Aí vamos agora para o terceiro número, que é o 5. Para mim encontrar o 5 nessa sequência, ele depende de 1? Não. Tem cálculo diferente. Se você observar aí, ó, o 1 está no lugar dos números da sequência. No lugar desse primeiro 1 aqui, seria 4, no lugar desse aqui seria 6, no lugar desse aqui seria 8, no lugar desse aqui seria 9, seria 10, no lugar desse próximo aqui seria quem? No caso, se eu fosse completar essa sequência, seria 1 e o outro 12. Então preste atenção, esse número daqui não depende desse. Ele depende de uma fórmula para ser encontrado. Então, essa primeira sequência de números aqui é não recursiva. Por quê? O próximo número não depende do anterior. Então, ela é não recursiva. Beleza? Então, vamos para o próximo exemplo. Vamos lá. 4, 3, 7, 10, 13 e 16. Então, preste atenção. Do 4 para o 3, o que foi que aconteceu? Somou 3. Do 7 para o 10, o que foi que aconteceu? Somou 3. Do 10 para o 13, o que foi que aconteceu? Somou 3. Do 13 para o 16, o que foi que aconteceu? Somou 3. Então, tem um padrão. Que padrão é esse? Mais 3. E o que é que eu faço? Eu pego, para mim encontrar o número, o próximo número, eu pego o número anterior e somo mais 3. Então, ó, exemplo aqui. Qual o meu próximo número? Eu vou pegar o número anterior, que é 16, e vou somar mais 3. 16 mais 3 vai ser quanto? 19.
Qual é o próximo número? Eu vou pegar o número anterior, que é 19, e vou somar mais 3. Então, o próximo número será 22. E assim sucessivamente. Ou seja, o próximo número depende do número anterior. Quando acontecer isso, ela é o que? Recursiva. Beleza? Ficou bem claro agora, né, gente? Então vamos agora para o segundo exercício. Determine os dois próximos números da sequência e forneça a sua lei de formação. Então nós vamos descobrir qual o padrão, quais os dois próximos números da sequência e vamos criar a lei de formação. Então vamos lá. A sequência é essa: 7, 11, 15, 19, 23. Então vamos lá. O que é que vocês prestem atenção aqui nessa sequência aqui, ó? De 2 para 7, o que foi que aconteceu? Somou 2. De 11 para 15, o que foi que aconteceu? Somou 2 não. Somou 4. De 11 para 15, somou 4. De 15 para 19, somou 4. De 19 para 23, somou 4. Então a gente observou que tem um padrão. Qual é o padrão? Somar 4. Somar 4 a quem? A um número anterior. Então a primeira coisa que ele pede é o quê? Encontrar os dois próximos números. Então eu já sei que o meu padrão é somar 4. Então meu próximo número, eu vou somar 4 ao número anterior. 35 mais 4, 39. E o próximo número eu vou somar mais 4. Então, 39 mais 4, 43. Beleza. Encontrei meus dois próximos números. E ele quer agora o quê? Que forneça a sua lei de formação. Então a lei de formação vai ser o seguinte, que o termo n é o próximo termo. Então aqui, ó, 1, 2, aqui, ó, conta aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos supor que eu quero o termo 11. Grave isso aqui, eu quero o termo 11. Então vou fazer o termo geral e vou dar exemplo para vocês. Então, ó, n vai ser o que? Vai ser Tn menos 1 mais 4. Então vocês vão entender o que é que eu quero. O meu termo geral é esse. Encontrei os dois números do termo geral. Vamos ver se o termo geral está certo. Preste atenção, ó. A gente já contou aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O 43 é o termo 10. Eu quero saber qual é o termo 11. Então preste atenção, ó. Eu quero saber qual o valor de T11, que é o termo 11. T11, N é 11. Se N é 11, N menos 1 é quanto? N menos 1 é 11 menos 1. 11 menos 1 é 10. Então vai ser o termo 10 mais 4. Beleza? Só que olhem para a sequência e quem é o termo 10. Se eu quero encontrar o termo 11, o termo 10 é quem? 43. 43 mais 4. Então isso quer dizer que o termo 11 vai ser igual a 47. Ou seja, o próximo número aqui é o 47. Encontrei através da minha lei de formação, que foi o que eu criei. Beleza? Então vamos lá. Segundo exemplo. Olha a sequência. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Então, ó. De 3 para 6, eu somei mais 3. De 6 para 9, eu somei mais 3. De 9 para 12, eu somei mais 3. Então, observe que eu tenho um padrão. O padrão é esse. É somar 3 para pegar o número anterior
somar 3 e encontrar o próximo número. Então a gente já pode encontrar aqui o próximo número. O próximo número vai ser quem? Vai ser o número anterior, que é 24 mais 3. 24 mais 3, 27. Qual é o próximo número? O próximo número vai ser 27 mais 3. 27 mais 3 dá o quê? 30. Então, encontrei os dois próximos números. E agora? Agora eu vou criar a lei de formação. A minha lei de formação, preste atenção. O meu termo geral, meu último termo, vai ser igual ao termo anterior, que é o que? N menos 1, mais quanto? Qual foi o padrão que a gente encontrou? 3. Ó, nesse primeiro exemplo, a gente encontrou o padrão 4. Nesse segundo exemplo, a gente encontrou o padrão 3. Então, ó, quantos números eu tenho aqui? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, ó, meu próximo número aqui, ó, meu próximo número vai ser o quê? O termo 11. Tá certo? Então, ó, no lugar de N, eu vou colocar quem? 11. Então, aqui vai ser T11, que é o meu próximo termo. É o 11º termo, é o termo 11. Então, vai ser Tn menos 1. Se N é 11, 11 menos 1 é quanto? É 10. Então, vai ser T10 mais 3. Mas observe que o termo 10, ó, se esse próximo termo é o 11, o termo 10 é quem? É 30. 30 mais 3. Então, T11 vai ser igual a 30 mais 3, 33. Então, nosso próximo número é quem? 33. Então, pela lei de formação, eu consigo encontrar qualquer número lá na frente. Beleza? Então, ó, a aula de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Peço a todos que não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações, deixar seu comentário e compartilhar o vídeo. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima aula.